Queridos, Malaquias capítulo 4, versos de 1 a 6, nós concluímos nessa manhã uma coisa muito importante sobre o que nós podemos esperar do Messias para esse ano de 2024. 2024 já está aí. O que você espera de Jesus para 2024? Você tem planos, você tem projetos, você tem desafios, você tem pontos que precisam ser melhorados, pontos que você precisa eliminar da sua vida, coisas que você tem que aprender, coisas que você tem que desaprender. O que você espera de Jesus em 2024? Você já fez essa reflexão? O que você espera de Jesus para o ano que vem? Jesus vai ser o mesmo desse ano? Vai ter alguma novidade? O que você pensa acerca disso? A palavra do Senhor nos diz, em Malaquias capítulo 4, versos de 1 a 6, e é interessante porque é o último texto do Antigo Testamento. E o último texto do Antigo Testamento traz uma profecia, não apenas sobre a vinda de Jesus, mas da vinda anterior, aliás, antecedendo a vinda de Jesus, a vinda de João Batista, que vem para preparar os caminhos. E a palavra do Senhor é interessante, por quê? Porque você tem dos versos de 1 ao verso de número 4, várias predições acerca de que vai acontecer com a chegada do Messias. No verso 5 ele diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora, olhando aqui para mim, vamos supor que você ainda não leu o versículo 6, nem vai ler agora. Quando o profeta Elias vier, ele vai trazer fogo sobre toda a terra. João Batista disse que ele tinha, o Messias tinha a pá e o eirado à frente. Haveria juízo, haveria arrependimento, haveria batismo. São essas coisas que nós imaginamos quando nós pensamos na vinda de João Batista antecedendo a chegada do Messias. Mas se você olhar o verso de número 6, a primeira coisa que diz acerca do que vai acontecer, olha o verso 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do... Aí o verso 6, primeira coisa que vai acontecer, primeira profecia, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Você já tinha parado para pensar acerca desse item, dessa profecia? Quando nós pensamos na chegada de João Batista, na chegada do Messias, nós pensamos em quê? Salvação, cura, vitória, maldição, juízo, segunda vinda, morte, ressurreição, céu, eternidade. Mas esse aspecto aqui, igreja, olha o que o texto diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Igreja, vocês já repararam que quando nós pensamos em chegada do Messias, nascimento de Jesus, segunda vinda de Cristo, nós não pensamos tanto em união da família? Você já reparou que quando a gente pensa em volta de Jesus, é quase como se nós pensássemos num salve-se quem puder? É como se a volta de Jesus fosse o seguinte, quem pecou, pecou, quem se santificou, santificou, agora é só juízo. Quem se privou, privou, quem exorbitou, exorbitou, agora já era. Mas o texto não fala isso. O texto diz que quando o profeta Elias vier, haverá uma conversão do coração dos pais aos filhos, e uma conversão do coração dos filhos
aos pais. Curioso, porque o autor ele não usa a expressão de que os filhos amarão os pais novamente. Não é isso que ele está dizendo. Ele está usando um termo conversão. Ele não está dizendo que os pais amarão novamente seus filhos. Não é isso que ele está dizendo. É o que nós entendemos. Mas nós entendemos algo que ele não está dizendo. Ele não está dizendo que os filhos voltarão a amar os pais e que os pais voltarão a amar os filhos. Ele está dizendo que os filhos, o coração dos filhos se converterá aos pais. E os pais se converterão aos filhos. O que significa isso? Quando nós lemos, não sei você, mas quando nós lemos, a gente não entende que é amor? Que os filhos vão voltar a amar os pais vão voltar a amar os filhos, mas ele não está dizendo isso. Em português, o termo já é diferente. É conversão. O que significa isso? Significa que o nosso filho, fora o fato de ser alguém que deve nos amar, ele agora deve nos tratar igual padre, igual pastor, igual líder religioso? O que significa isso? Amor, no original hebraico, levav, é o centro da vontade, é o centro do ser da pessoa. O amor era aquilo que movia a pessoa a fazer algo. Conversão, shuub, significa quebra, construção, selo e retorno. É curioso, porque muitas vezes a pessoa que está próxima a você, quer seja seu pai, quer seja sua esposa, marido, ela pode até ser aquilo que te move a fazer algumas coisas, mas não necessariamente é aquilo que te leva a quebrar algumas coisas que tem dentro de você, a construir algumas coisas que você precisa ter dentro e fora de você. O fato de você amar uma pessoa não faz com que você cele esse relacionamento com um selo que ele é inquebrável. Não. Se assim fosse, não haveria divórcio. Nem sempre amar nos leva, inclusive, a retornar. O autor, ele sabe o que ele está falando. Ele sabe o que é amor. Mas ele diz que nos últimos dias, com a presença do profeta Elias, haveria uma conversão do coração dos filhos aos pais. E aí nós pensamos, é normal, gente, é normal. Você vê que o filho é sempre mais rebelde, aí o pai tem que ficar esperando, a mãe fica esperando, aí eles caem em si quando ficam velhos, aí retornam. Só que o autor está dizendo que também haverá uma conversão do coração dos pais aos filhos. E é nessa hora que os filhos dizem, o quê? Finalmente alguém referenda, então, que é possível que os pais nos abandonem e nos sabotem? Sim, está aqui. Nos dias de hoje é muito fácil. Você entra no YouTube, você digita lá, pais narcisistas, pais com transtorno de personalidade. Aí você tem 1 trilhão de vídeos e testemunhos falando da desgraça que é você conviver com uma família cujo pai ou a mãe é narcisista, é borderline, é histriônico. E a criança vai sofrendo isso, meu amigo. E ela se torna um adulto que fica incapacitado emocionalmente, fragilizado emocionalmente, porque ele fica buscando no que ele errou para não ser amado pelo seu pai e pela sua mãe. Mal sabe ele que, infelizmente, devido a esses transtornos de personalidade, papai e mamãe nunca tiveram amor para dar, porque não tem amor dentro de si. E ele fica incapacitado. Nós tivemos aqui vários formandos, várias pessoas vitoriosas nas suas vidas acadêmicas. São exemplos de superação e de vitória. Mas talvez pudéssemos ter mais
não apenas mais pessoas, mas dentre eles mais vitórias para contar. Por quê? Porque quando nós crescemos em um ambiente onde o coração dos nossos pais não está convertido ao nosso coração como filhos, gente, nós crescemos com tudo a menor dentro da nossa vida. Você cresce, por definição, já se achando menos do que o amiguinho da escola. Você cresce, por definição, já se achando menos inteligente, menos bonito. Você cresce achando tudo a menos. Porque dentro da tua casa, o tempo todo, você é bombardeado com que frases? Na sua época, eu não era assim, eu era melhor. Se você realmente amasse seu pai e sua mãe, você tirava uma nota melhor. E aí não é pelo desenvolvimento do filho, é o filho tendo que provar que ama o pai e a mãe o tempo inteiro. Tu consegue imaginar o inferno, que é você morar em uma casa onde desde pequeno você tem que endeusar teus pais? Consegue imaginar a desgraceira que dá na tua cabeça isso, amigo? E aí você começa a crescer e começa a ver o seguinte, espera aí, é normal. É normal quando você cresce e descobre que seus pais não são perfeitos. Mas você às vezes é tão castrado, podado, arrebentado, que não cai a ficha que seu pai ou talvez sua mãe, por um problema psicológico gravíssimo, um transtorno, isso não é uma coisa que ele escolheu, ele é vítima disso, ou ela é vítima disso, tá? Mas fato é que ele não tem como dar aquilo que ele não tem dentro de si. Se ele não tem amor dentro dele, dentro dela, ele não tem como dar isso. Ninguém pode dar aquilo que não tem. E aí você tem, agora a gente começa a entender como esse texto, ele é pesado, ele é relevante. Não é uma conversão de espírito, não é o que os filhos vão voltar a ter a mesma religião dos pais. Não está escrito isso aqui não, amigo. O que está escrito aqui, igreja? É uma conversão de coração. É o coração se convertendo aos pais e o coração dos pais se convertendo aos seus filhos. É muito maior do que uma mera razoabilidade de vir domingo à igreja com o papai e com a mamãe. Mas não é metanoia, porque não é a conversão no sentido grego. É shuub. É quando o indivíduo ele é tão envolvido em querer se tornar com uma correspondência bionívoca, com uma referência, ele se volta tanto para aquela pessoa que ele não encontra outra alternativa a não ser quebrar dentro dele um monte de coisas que o impedem de estar com aquela pessoa. Isso é conversão. Amor, você pode dizer, te amo, mas não concordo com nada que você diz. Conversão, você pode dizer, te amo, e por esse amor, eu vou quebrar um monte de coisas que tem dentro de mim, para que eu permaneça te amando. É diferente. Totalmente diferente. Conversão significa construir. O coração dos filhos estará sendo construído aos seus pais. O coração dos pais estará se construindo para o coração dos filhos. Muitos de nós aqui nessa manhã ainda não são pais. Outros são pais recentes. E pai recente, eu classifico aquele que o filho já deve ter aí seus 70, 80, 90 anos. Porque para o pai, o filho sempre vai ser um eterno bebezinho. É ou não é verdade? Sempre vai ser um eterno bebezinho. Não tem para onde correr, meu amigo. Você pode estar com 60 anos, você já é pai. Parabéns, mas vai ser sempre bebezinho para o seu pai e para a sua mãe. Presta bem atenção. Conversão de coração dos pais aos filhos e filhos aos pais significa também retorno. Às vezes nós dizemos que amamos, mas nós nunca voltamos. E a gente até diz o quê? Por amor eu não vou voltar.
porque se eu voltar eu vou quebrar o pau. Então, como eu amo, eu não retorno. Mas conversão, eu volto, porque meu coração está convertido ao meu Pai. Eu volto, porque meu coração está convertido ao meu filho, à minha filha. Se eu posso ler um texto para você e tentar descrever melhor o que significa isso, abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 4, versos de 1 a 27. Provérbios capítulo 4, versos de 1 a 27. Provérbios 4, versos de 1 a 27. Todos encontraram? Você vai ler o capítulo inteiro em casa. Hoje, nós só vamos nos deter no versículo 1. E aí é o meu conselho carinhoso para você que é pai de criança pequena ainda, filho adolescente, etc e tal, onde você ainda tem mais espaço de manobra. Depois que cresceu, saiu de casa, conheceu a conjunção carnal, aí talvez fique um pouco mais difícil. Mas enquanto é pequenininho, ainda dá para os trancos e barrancos chegar junto. Provérbios, capítulo 4, a partir do verso de número 1. Antigas religiões, tá? Não apenas o judaísmo, não sei porquê, já pesquisei, pessoas também me disseram que já leram sobre isso, mas não me trazem a fonte, mas fato é de que nas antigas religiões e nas antigas tradições, nas antigas civilizações, acreditava-se que a identidade de uma criança em relação a virtudes, valores ela era criada dos 0 aos 7 anos. O que significa isso? Do 0 aos 7 é quando a criança ela entende que não pode pegar nada escondido, que não pode mentir, que não pode desobedecer, etc. e tal. Dos 7 anos, dos 8 anos em diante, esse conceito já está formado na mente dela. E ela vai trabalhar isso nas suas variantes, conforme ela vai se desenvolvendo como indivíduo. Mas, dos 0 aos 7, é o tempo que você tem de formar todo o conceito de virtudes e valores no coração, conceitos esses brutos que ela vai carregar para sempre. Ela pode escolher não obedecer, mas ela escolhe obedecer o que está dentro do coração dela, que foi você que botou, porque você criou dos 0 aos 7. Ela tem personalidade? Ninguém está dizendo que não tem. Mas ela não tem temperamento? Ninguém está dizendo que ela não tem temperamento. Mas você é que está ensinando que roubar é errado. Verdade ou mentira? É isso. É o básico, tá? A gente não está aqui num conceito de natureza humana. Não esquece isso. É o não pode mentir para o papai, não pode mentir para a mamãe, não pode pegar nada escondido, não pode correr agora, quando entrar no cinema tem que entrar quietinho, tem que sentar direitinho, tem que olhar para a tela, não pode enxergar a vida do vizinho, não pode pegar o telefone do amiguinho. É isso quem ensina é você. Se ele é fleumático, se ele é não sei o que, aí é outra coisa, e também não é nosso escopo. Ou seja, essas religiões e civilizações acreditavam que dos 0 aos 7 era um momento onde você exercia a função de professor de virtudes. Provérbios capítulo 4, verso de número 1, tendo isso em mente, veja como esse texto faz todo sentido. Leiamos: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Você que é pai, você que é mãe, olha o que diz a palavra do Senhor. Primeira coisa que um filho deve fazer é o quê? O quê? Ouvir, não é isso? Eu pergunto para você, quem no século 21, seja honesto, está ensinando uma criança a ouvir alguma coisa?
Não está. Nossas crianças saem de fábrica, parece que por definição tendo que aprender a só gritar. Ou a impor-se. Ou, o que é pior, tá? A Bíblia diz que os filhos devem primeiro ouvir, não é isso que está escrito? Mas tem um problema. Olha o que diz o texto. Eles devem ouvir, vírgula, o quê? Eles são o quê? Não, esses que devem ouvir, eles são o quê na família? Eles são? No século 21, qual família que está tratando o filho como filho, hein? Se até hoje você já tem pessoas que dizem que são pai, mas de pet. Onde o indivíduo já concebe a criança dizendo o seguinte: a gente cria, mas os filhos são do mundo. Desculpa, amigo, minha filha é minha. Até porque quem responde por ela sou eu, então ela é minha. Desculpa, amigo. Para o bem ou para o mal, é minha. E se fizer o mal, é minha. Fez o bem, é minha. Fez o mal, não, é minha. E para sempre. Porque foi Deus que me deu. E a propriedade de Deus não acaba quando o Estado diz que com 21 pode fazer de tudo. Se foi Deus quem deu, Deus deu. Mas os pais de hoje, faz 14, se for consentido já não vai preso. Então deixa. Faz 18, deixa. Faz 21, deixa. Ouvir, vírgula. Não sócios, não pessoas que a gente cria, mas são desse mundo, não. Quem deve ouvir são os filhos. Mas deve ouvir o que, igreja? O que está escrito aí? Deve ouvir o quê? Instrução. Dos 0 aos 7 anos, meu amigo, é pode, não pode, até dizer chega. Isso não pode, isso pode. É assim que se faz, não é assim que se faz. É assim que faz isso, não é assim que faz aquilo. É instruir. Mas eu te pergunto, no século 21, qual pai que está instruindo seus filhos? Anda direito, senta direito, levanta direito, deita direito, dorme direito, acorda direito. Dá trabalho. É chato. E os pais querem ser amigos dos filhos. Aí por conta de amizade com o filho, tu perde o filho. Aí por conta de amizade com o filho, tu ganha um neto fora de época. Que tu é amigo, amigão. Tu que é o chofer dos teus filhos. Como é que eu vou achar uma expressão agora aqui, rapaz? Você como pai, como mãe, se torna o amigo da rodada. Você é o que não pode beber, porque você tem que levar e tem que buscar. É esse o teu papel, amigo? Você lê aqui isso? Resultado? Ouvir. São filhos, mas eles têm que ouvir a instrução. E é aqui que o negócio não fica bom. Porque cadê a instrução? Cadê o que pode e o que não é possível? Cadê? Cadê o cala-boca? Cadê o fica quieto? Cadê o quem manda sou eu? Cadê o levanta? Cadê a bênção, papai? Cadê o já cumprimentou sua avó? Cadê o já arrumou sua cama? Cadê? E sabe qual é a minha tristeza? No meu CPF de Anderson Dias de Abreu? É que quando nós não os instruímos
E muitas vezes eles se tornam aquilo que nós não gostaríamos. A gente bota a culpa na igreja. A culpa é do pastor. Pastor não educa meu filho. A esposa do pastor não educa meus filhos. E o filho é teu. E tu joga ele num lugar para ele ficar de 5, se bobear, até meia-noite. Que isso? Está aqui, ó, minha querida Elaine e Everton. Estavam aqui no Rio. Elaine, se eu estiver errado, me corrija. Mas Elaine, no empregão, bem demais, fruto de mérito. Everton, crentão, empregadaço. Não, esse tipo de emprego, para a minha conduta como crente, já não me serve mais, sou discípulo de Jesus. Largou. A Elaine engravida. Nasce a Isa, a coisa mais fofa do universo. Elaine olha e diz: olha, eu vou me dedicar a cuidar da minha filha integralmente. É um objetivo meu, é um desejo meu, sou eu que quero. A Everton diz: bom, só tem um jeito então. Vou voltar para a minha terra, que lá eu tenho condições. Tem mais como conseguir a gente se virar. E a Elaine diz: vamos embora. Mas não é que a Elaine quase teve que pagar pedágio para um grupo de determinados conceitos de amizade que achavam que ela largar um empregaço para se dedicar a uma filha, olha que a filha é mulher, hein? Se dedicar a uma mulher, sendo filha, era não valorizar as vitórias que o movimento deu de emancipação da mulher. Como é que pode uma mulher, no século XXI, ser repreendida por outras mulheres porque quer se dedicar integralmente a cuidar de uma filha que é dela e porque é filha, logo é mulher? Aí ela me chega aqui num culto de quarta-feira tristona, arrebentada, porque as amigas, algumas, não todas, claro, mas algumas, com esse nível de comentários, e dissemos: arruma tuas coisas e vai logo, vai ser feliz, cuide da sua filha integralmente, faça o melhor para ela. Foram lá para Limeira, não tem para onde correr. Elaine é empreendedora, conseguiu encaixar um espaço, montou uma loja maneiríssima de roupa, toma conta da filha de maneira integral, sei lá como é que ela faz isso, mas teve que pagar pedágio. Esse é o exemplo dela mais recente, mas teve uma outra também, minha esposa, quando disse o seguinte: olha, entre o que vai se gastar para eu continuar trabalhando e não cuidar dela, é melhor eu cuidar dela, diminui a renda, mas eu olho a nossa filha. Aí começam os comentários: mas como você vai abrir mão de tudo? Não, tudo é o filho. Tudo é a família é tudo. Emprego é dinheiro para o patrão. Família é tudo. Por família, nós morremos. Por família, a gente não deixa ninguém matar nossa família. Ouvi, filhos, a instrução. Mas como eles vão ouvir essa instrução se você não estiver presente? E se você estiver presente, meu irmão, minha irmã, meu papai, minha mamãe, meu vovô, minha vovó, seja instrutor, porque você terá um bom tempo para ter amizade. Aqui está aqui Dona Joana hoje aqui, ó. Os papos que eu tenho com minha mãe hoje em casa, impressionante. Impressionante como o nível de intimidade, ele se dilatou. Ela com 70, eu com 44. Não se compara com a adolescência, com mocidade. Hoje, o relacionamento é maternal, filial, mas pelo tempo desenvolveu-se a amizade, mas do 0 ao 7 não é amizade, é instrução. Isso é o que diz a Escritura.
Já está em português. Instruir. A palavra do Senhor ainda diz: ouvi, filhos, a instrução do você instrui. Instrui por quê? Porque você é o pai. Não é o Facebook, não é o YouTube, não são as 6 horas de coletânea de desenho que tu atocha na cara da criança para ela ficar distraída enquanto você vai curtir uma parada. Tu é o pai, quem tem que instruir é você. Quando nós tínhamos a família morando mais próxima, né? Na ausência do pai, o avô supria. Na ausência do pai, o tio supria. Em determinados momentos, nos anos 70, 80, na ausência do pai, o zelador da escola supria. O cara mais velho, que já era do ginásio, supria. Mas hoje, quem está suprindo a tua ausência? Quer que eu te diga? Começa com o céu, mas infelizmente termina com o lar. Ele está suprindo a tua ausência. O celular. O celular que você dá é o que está suprindo a sua ausência. Quando teu filho, tua filha pergunta alguma coisa para você, não é que ele não saiba, porque ele já viu no celular. Ele só quer ver se você está por dentro do que está acontecendo no mundo. Aí ele vai te classificar como quadrado, bolha, atrasado, etc. Se você é o pai, a instrução deve ser sua. E a palavra do Senhor diz: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai o quê? Atentos. No século 21, qual pai está ensinando o filho a ficar esperto, hein? Atento. Até atenção. Você conhece algum do século 21? Algum pai que você diz, ó, aquele, eu conheço um sim, pastor. Ele coloca o filho dele e sempre diz, ó, fica alerta, olha para lá, olha para cá, não vai aqui, não vai ali, olha as coisas do mundo, fica esperto, fica antenado, não cai de alegre, não cai de bobo. Você conhece? No século 21, alguém que está ensinando o filho de 0 a 7 anos a ficar atento? Quantas crianças têm caído na lábia de pedófilos, políticos, porque os pais não ensinam elas a ficarem atentas, e elas acreditam em tudo e todos. Até adulto cai nessa ladainha, e que vergonha quando velhos brigando por causa dessas ladainhas. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para o quê? Para conhecerdes a pessoa que vai mudar a sua vida, não é isso? Para conhecerdes o curso que vai definir que você vai ser sustentado para sempre, é isso? Para conhecerdes o quê? Qual pai no século 21 está ensinando o seu filho de 0 a 7 anos que ele tem que buscar conhecer tudo e conhecer de qualquer jeito, conhecimento, como é que se faz pão, como é que se extrai petróleo, por que a vela é uma de cada cor? Qual pai está fazendo isso? Você conhece? Mas não, amigo. Toma-lhe tablet, 7 horas coletânea de desenho de cartoon. A criança fica ali robotizada, engessada. E vou lhe dizer, no meu CPF, os poderosos desse mundo, tá? E por poderosos desse mundo são os metabilionários, a maioria deles diz que seus filhos não fazem uso de celular. O cara que ficou rico, que inventou o TikTok, não deixa o filho dele usar o TikTok.
Mas o pobre quer ganhar dinheiro com TikTok. E não percebe que esse dinheiro faz ele ficar emburrecendo. E para todos aqueles bilionários, disseram o seguinte, que seus filhos só terão acesso à informática para uso pessoal, ou seja, não é para uso apenas na escola, mas para uso pessoal, que é o nosso cotidiano aí, Face, sei o que, blá, 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 quando tiverem 18 anos. E aí perguntaram, mas por que 18? Porque dos 0 aos 18 é onde ele forma todo o entendimento dele, do lúdico, do intuitivo. Então, até na adolescência, ele tem que ser aquele indivíduo que antigamente a gente dizia que o adolescente só fazia besteira. Por quê? Porque ele ainda estava formando o entendimento dos limites, do que podia e do que não se podia fazer. Mas não é a besteira que a gente tem hoje de fazer coisas equivocadas, até criminosas. Não. Mas a besteira de achar que podia fazer um foguete dentro de casa. Criatividade. Hoje, nossas crianças e adolescentes não são exercitadas a desenvolverem a criatividade. Mas Bill Gates, Steve Jobs, Michael Jackson, Michael Jordan, só se tornaram o que se tornaram porque foram criativos. E toma-lhe o pobre, dá celular e tablet para o seu filho, e achar que vai ganhar dinheiro com TikTok. Resultado? De acordo com as pesquisas, a atual geração, pela primeira vez na história catalogável da humanidade, é menos inteligente do que seus pais. E aí talvez você que é idoso diga o seguinte, então está explicado, eu sou inteligentão, os mais novos estão menos inteligentes. Você não percebeu. Se você pensou isso, você já foi contaminado pela menos inteligência. Porque a menos inteligência, ela está presente em todos os ambientes onde menos inteligentes coexistem com você. Os programas de TV que você assiste são feitos para eles. Não é à toa que hoje a gente fica o dia inteiro, se bobear, vendo o quê? O que acontece dentro da casa dos outros. Vendo se a porta que o outro vai botar foi pintada corretamente. Vendo que ilha vai ser posta na cozinha dos outros. Mesmo que o programa seja de 10 anos atrás. Você acha que isso vai aumentar a sua inteligência? E você acha que alguém quer que você seja mais inteligente? Mas vem o Evangelho, em Provérbios capítulo 4, e diz: deve-se ensinar a ouvir, deve-se ensinar que eles são filhos, eles devem ouvir instruções, essas instruções vêm dos responsáveis, eles devem ser ensinados a estar atentos, e eles devem ser ensinados a estar atentos para obter conhecimento. Isso é o que diz a Escritura. Existe um povo que segue isso aqui à risca, nem usa o Novo Testamento, porque acha que não é bem por aí, só ficou no Velho Testamento. Onde é que eles estão hoje no mundo? Qual o ranking? Quais seus sobrenomes? Quais suas posses? Eles seguem isso aqui. Lamentavelmente, os evangélicos que têm o melhor, que é Jesus, Deus encarnado, literalmente colocando em prática tudo isso aqui. Os evangélicos, eles dizem apenas que oram pelos seus filhos. Orações essas, cujo resultado só se conhece com o tempo. Se conhece com nota, se conhece com decisões. Acorda, igreja. O que você espera do Messias para 2024? O texto diz que quando vier o profeta Elias, vai haver conversão do coração dos pais aos filhos,
e o coração dos filhos aos seus pais. Você espera isso em 2024? Que o seu coração se converta aos dos seus filhos e o coração dos seus filhos se converta ao seu? Não apenas espere, mas creia e faça valer, porque eu creio que há de acontecer. Amém, queridos? Coloquemo-nos de pé, curvemos nossas cabeças, fechemos os nossos olhos, passemos alguns instantes em oração silenciosa. Quero convidar para virem à frente todos aqueles que têm filhos com idade de 0 a 7 anos. Olha que coisa mais... Cadê a sandália, Valentina? IPT é lugar de ficar descalço mesmo. Inclusive, cadê o Rodrigo? Estou com a sandalinha da Luísa lá na minha mesa, tá? Está lá na minha mesa. Queridos, a nossa única referência são as Escrituras. O ser humano de si não é referência de nada. As Escrituras é que o são. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam criar os seus filhos no bom caminho que eles devem andar. E que a Escritura seja, de alguma forma, referência para o sucesso dos filhos de vocês. Vamos orar, igreja? Te rendemos graças, Senhor, pela bênção desse dia. Pedimos que abençoes teus filhos que estão aqui à frente, com um desafio tão grande, em um mundo tão diferente, criarem essas crianças, aprendendo a ouvir, aprendendo a ser instruídas, aprendendo de seus pais, aprendendo a obter conhecimento. Pai bendito, converte o coração dos teus filhos que são pais aos seus filhos naturais e dá que esses filhos possam ter os seus corações convertidos aos seus pais. É a oração que fazemos ao Senhor nessa manhã, porque só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Amém.